quero, nesse momento, primeiramente agradecer ao Senhor Jesus Cristo por nos dar esta honra de estarmos aqui na Remar, na Igreja Corpo de Cristo. Cristianismo não é frequentar uma igreja, ou fazer parte de uma religião ou de uma igreja. Cristianismo é estar em conexão direta com Jesus todos os dias, em qualquer hora e em qualquer lugar. Porque está escrito em Mateus capítulo 18, verso 18. Em verdade vos digo, disse Jesus, tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Mas o que tu desligares aqui na terra será desligado no céu. Está escrito. Mas antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus por me dar essa liberdade. A Bíblia diz: aonde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. Liberdade de expressão, de adoração e de ministrar a palavra dele como ele quer. Não é assim que diz a Bíblia? É Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E vai ser pela vontade dele que nós vamos dizer essa palavra nessa manhã. Quero agradecer de tudo ao pastor José Márcio, que está em São Paulo. Ele me contactou há uns 4 meses. Souza, vem aqui para o Rio fazer uma mensagem para nós aqui na Remar. E eu estava indo para a Inglaterra, que lá na temporada. E voltei faz 3 meses. E falei com o pastor Márcio, que ele me apresentou o pastor Eduardo, pastor Fernando, que foi amavelmente me buscar na rodoviária. Já estou bem hospedado aqui na Remar. E louvo a Deus por esta associação cristã. Porque aqui Cristo é que reina. Né? É Ele que faz a diferença na vida das pessoas. Eu louvo a Deus por isso. Mas nós ministramos na palavra, também quero apresentar aqui a nossa. Convidei a Márcia, seu companheiro ali. Essa visita dela aqui não é nada casual. Eu estava em Londres, há uns 5 meses atrás, e evangelizei algumas pessoas em Londres, meus brasileiros. E encontrei a irmã dela, Maria Nazaré, que ela mora em Londres. Comecei a ministrar a palavra de Deus, e ela falou: Souza, eu queria que você visitasse a minha irmã lá no Rio de Janeiro, que ela tem um filho, o Everton, né? Tem problemas, como todo jovem tem. Drogas. E eu comecei a me interessar nessa família. Comecei a ministrar a palavra de Deus para a Márcia, através do WhatsApp. E o filho dela teve aqui uma temporada, né? Espero que ele possa assimilar tudo que foi pregado aqui para ele. Tudo que foi expresso aqui está dentro da palavra, como o pastor Eduardo falou. O tema é a palavra de Deus. O fundador da Remar, o pastor Miguel Dias, um espanhol, o carro forte da Remar é o evangelismo. Depois vem a economia do reino, não é isso? E assim por diante, mas o carro forte é o evangelismo. Então, para resumir, hoje ela veio aqui, não para mim, porque eu estou aqui, mas ela veio porque a palavra de Deus é que está em pauta desta manhã. A palavra de Deus é que é o fundamento da nossa fé. Lembra que Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E nós estamos aqui nessa manhã para ouvir essa palavra, para alimentar a nossa fé. Amém? Deus abençoe a Márcia, seu companheiro, o filho Everton, dá um abraço para ele. E espero que dias melhores virão. Vamos começar o ano 2024 com essa expectativa de buscar os valores eternos. O que ligares aqui na terra será ligado no céu. Mas o que tu desligares aqui na terra será ligado no céu. Palavra de Jesus. Mateus 18, verso 18. Ok. Antes de iniciar a administração, eu quero fazer uma breve oração. Santo Deus dos profetas, Pai de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos num só propósito:
A tua palavra diz: quem comigo não ajunta, espalha. Estamos aqui para juntar numa mesma fé e no mesmo Espírito. Que as pessoas que estiverem aqui, os amados irmãos, possam assimilar o que vai ser expresso como vindo da parte do Senhor. O pregador não tem nada de si. Eu sou apenas um vaso de barro e de má qualidade, que se cair quebra. Como diz o apóstolo Paulo: aquele que cuida de estar de pé, olhe para que não caia. Não queremos cair em contradições, nem nos envaidecer, mas reconhecer que nós não somos nada sem a tua graça. Como diz o apóstolo Paulo: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E Jesus também diz: sem mim nada podereis fazer, ele diz. Então quem faz a obra é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Eu louvo a Deus porque esse momento aqui a gente sente que não há lugar mais importante na face da terra do que estar aqui na presença do Senhor. Não é eu que estou dizendo isso, Davi falou isso, o rei Davi. Davi disse: vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. É verdade. Mais um dia na sua presença. E esse dia eu sei que o Senhor tem algo para nós. Ele quer operar, e operando Deus sempre virá. Deus opera pela palavra. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E Jesus diz: a minha palavra é Espírito e vida. Se você assimilar, aplicar na sua vida no dia a dia, como eu devo aplicar também. Desde que eu tenho 48 anos de ministério, eu me converti no auge da minha juventude. Minha primeira experiência com Jesus, sabe o que foi? Aqui no Rio de Janeiro, no ano de 1973. E a minha experiência não foi dentro da igreja. Alguém que me doutrinou, me deu um sermão. Eu estava jogado aqui nas ruas do Rio de Janeiro. Morava em São Paulo, até hoje eu moro. Mas no ano de 73 eu era um cara muito louco. O negócio era droga, sexo e rock and roll. Eu era um hippie, um cara doidão. Não era bandido, nem marginal, mas era um jovem que tinha um vazio na época. Queria preencher o vazio com drogas. As drogas que eu consumia na época eram drogas sintéticas. Dexamil, Preludin, Perventin, tudo na veia. Fora a maconha, que era constantemente. Resumindo, vim para o Rio para fugir um pouco daquele movimento de São Paulo, aquela muvuca, né? Achando que eu mudando de áreas, eu podia me ter um pouco de tranquilidade. Mas pelo contrário, quando cheguei aqui, comecei a entrar em transe. As drogas começaram a fazer efeito no meu neurônios. E eu fui internado, sabe onde? No Pinel, aqui em Botafogo. Pinel, você sabe que é a pior espécie de psiquiatria do Brasil. Não desprezando a medicina. Mas quem entra lá sai pior, se não tiver graça de Deus. Tem até um jargão aqui do pessoal, né? Aquele cara está Pinel. O cara está perturbado, aquele cara está Pinel. Eu estava Pinel também. Mas quando eu busquei a Deus, dobrei os meus joelhos, sabe aonde? Lá na frente do Flamengo, em frente ao aeroporto Santos Dumont. Estava sozinho, um dia nublado, estava perdido, e até me suicidar. Mas eu dobrei meu joelho e comecei a olhar para o céu, e fiz um pacto com Deus, sem conhecer Deus. Mas o céu, o universo, que é brilhando do Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, aquelas montanhas, né? Então eu comecei a olhar para o universo e comecei a refletir. Eu falei: se é um Deus que rege esse universo, Ele pode reger minha vida também. Não conhecendo Deus. Mas Deus sempre dá um livramento para você, sem você conhecer. O próprio pastor Eduardo, o pastor Fernando, tem uma passagem na Bíblia que fala assim: há um caminho para os caminhantes que nem os loucos errarão. E é verdade, o Senhor que preparou aquele caminho. Resumindo, Deus me deu uma nova dimensão de vida e comecei a ler a Bíblia. A Bíblia foi meu ser sustentável, a palavra de Deus. E até hoje eu continuo com essa palavra. Sabe o que Cristo diz em João capítulo 14, no verso 23? Para você ver.
Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, a sua Bíblia, João 14, verso 23. Cristianismo é isso. Conexão, integração com Jesus. Se eu não estiver integrado nele, eu não vou a lugar nenhum. Tanto é que Paulo falou, antes de entrar na mensagem, isso aqui é apenas uma introdução. Romanos, no capítulo 8, no verso 9, Paulo diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está na sua vida. É verdade. Que é só Cristo para nos mover, nos inspirar e nos direcionar no caminho da verdade. Sem o Espírito Santo não vai lugar nenhum. Mas que Deus nos ajude nessa manhã, nos dar da sua unção, para que a gente possa assimilar o que vai ser falado aqui e agradecer a Ele por essas palavras. Que Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se Deus não os enviar? Eu creio que o pastor Eduardo, pastor Fernando, pastor José Márcio, que é de São Paulo, e outros líderes, pastores que Deus levantou aqui, é para que você pudesse ouvir. Se Deus não usarmos, quem vai falar com você? Lá fora você vai ouvir essa palavra. Tem traficante de drogas, violência. O Rio de Janeiro, você sabe, está mergulhado na violência. A bandidagem se prolifera em qualquer lugar. Nós temos que pregar a palavra de Deus também em qualquer lugar. E Jesus diz: quem quiser ouvir, ouça. Ninguém é obrigado a receber essas palavras. Eu falei de bandidagem sem desprezá-los. Deus ama essas pessoas. Deus quer libertar todos aqueles que nele creem. Como o pastor Eduardo falou: arrependei-vos, que sem arrependimento não pode haver conversão e nem salvação. Amém? Vamos então continuar aqui, ministrando aqui oficialmente a palavra. Eu quero ler com os amados livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 10. Jeremias 23 e 10. Eu não vou falar muito, não vou estender muito, porque tem na hora aqui, né? Mas espero que você não fique impaciente para ir embora. Sabe aquela coisa de sair da presença de Deus? Vamos continuar. Os caras, quando vão lá, agora vai ter o carnaval aqui no Rio, né? Carnaval, os caras vão até de manhã, tá? Pulando, é o direito que eles têm. Nós temos aqui uns minutos maravilhosos, não queremos sair fora da presença do Senhor. E é isso. É verdade? Todos acharam? Jeremias 23, o verso 10, está escrito as seguintes palavras: porque a terra está cheia de adúlteros, a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Que coisa impressionante. A terra, o planeta, a terra chora por causa do quê? Da maldição. E não é verdade? Olha como é que está o nosso planeta. Israel não é o povo de Deus? A Terra Santa? Olha como é que está Israel. Dia 7 de outubro do ano passado, os terroristas do Hamas invadiram os territórios de Israel e mataram muitas pessoas, até crianças, degolaram as crianças na ajuda dos pais. Mataram mais de 140 jovens numa festa rave. Lembra aquela festa rave? Os caras foram lá e fuzilou e matou muita gente. E tem mais de 150 agora como reféns deles. Isso em plena Israel. A terra chora por causa da maldição. Isso é profecia de Jesus. Cristo falou lá em Mateus 24: e quando o fim estiver próximo, haverá guerras. Está tudo guerra.
nação contra nação. Olha como é que está a nação da Ucrânia. O ditador Vladimir Putin faz 2 anos consecutivos que ele está mandando mísseis para destruir a Ucrânia. Você vê isso na televisão todo dia. Mata-se milhares de pessoas todo dia. Será que dá para a gente ficar um pouco esperto, como o pastor Eduardo falou? No tempo de Noé, a pessoa comia, bebia, dava-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Vai ser a volta de Cristo. E quem falou isso foi o próprio Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na volta dele. E a maior prova que existiu o dilúvio, Deus mostra aqui para nós, a olho nu, que Deus é verdadeiro. Quando tem uma chuva torrencial, ou chuva serôdia, que aparece no céu, de vez em quando a gente vê, não aparece um arco-íris. Quem pode fazer um arco-íris nascer no meio das nuvens? Pode ser Deus. E falou, vou colocar meu arco, quando esse arco aparecer, eu vou lembrar que eu destruí a terra com água, agora vai ser com fogo. Vai vir um fogo, como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo. Você vê esses incêndios aí, as florestas amazônicas, incêndios na Europa, no lugar de calor, aquele incêndio violento. O vulcão entra em erupção. Dia 1º agora de 2024, mês de janeiro, houve um terremoto que abalou o Japão. Agora, será que dá para a gente falar um pouco e fazer uma reflexão? E o Senhor, ele falou, vai se cumprir. E quando ele cumprir, vai dar mais tempo, se você não investir o seu tempo. Olha o que o Paulo disse: remindo todo o tempo, porque os tempos são maus. Nós estamos vendo tempos maus. E o mais incrível na minha concepção, não é só esses sinais que ele está falando aqui de guerra, terremotos. Não. Para mim, o mais contundente de todos os sinais que o Senhor falou, está se cumprindo aqui agora. Sabe qual é o sinal mais contundente? Surgiram falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, porque a coisa é bem feita. Pastor Eduardo falou aqui agora. Não se prega mais o evangelho da restauração do arrependimento. Hoje é coaching, o evangelho light, para massagear o ego das pessoas. E o povo gosta disso, né? Não querem mais a mensagem da cruz. Anularam a cruz de Cristo pelo show da fé. Anularam a mensagem da cruz pela teologia da prosperidade. Eu nunca vi Jesus pegar prosperidade ou oferecer riqueza para os seus discípulos, fazer barganha com eles. Não. Sabe o que Cristo falou? Se alguém quiser, se quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque aonde eu estiver, ali também será o meu servo. Aí já é outro patamar. Eu prego muito em praças públicas, e muitos falam assim para mim: eu já sou evangélico. E daí? Ser evangélico hoje no Brasil é a coisa mais fácil do mundo. É fácil ser evangélico, frequentar uma igreja, fácil. Mas eu nunca vi na luz da Bíblia, você que lê Bíblia também, que quiser buscar evangélicos, ou católicos, ou muçulmanos, ou xiitas, ou budistas, que cada um tem essa maneira. A igreja, né? Já tem a minha religião, né? Eu criei e não vou morrer. Vai morrer mesmo, vai ser salvação. Só esse evangelho pode salvar o pecado e obediência. Quem, como eu falei, sabe quem escreveu julgando? Eu falei que ser evangélico era mais fácil do mundo. Quem foi Flor de Lis? Flor de Lis, aqui do Rio, você sabe? Foi uma das pastoras mais influentes do Brasil. Até a Rede Globo fez um filme em homenagem a ela na época. Lembra da Flor de Lis? Tinha 52 filhos adotivos, evangélica, cantora gospel, tinha um ministério tremendo. Eu morava na Bélgica, em Bruxelas, e ela foi lá na Bélgica. Meu amigo parou os brasileiros para ver o culto da Flor de Lis. Ela tinha muita fama. Onde que ela está hoje? Em Bangu, no
num presídio, levou 50 anos de reclusão. E não é só isso não. O que mais me deixa decepcionado e, sabe, revoltado, que ela cometeu um crime bárbaro, foi provado pelo Ministério Público, ela mandou matar o seu marido, que era pastor, anos do cargo. E quem matou o marido dela foi o filho biológico dela, amando dela, segundo os jornais e a mídia, não estamos duvidando. 30 balaços. Que crueldade, ela está com 30 balaços de pai, só que foi descoberto o crime. Então estamos na cadeia. Ou não estamos? Tem gente que se revolta quando você fala essas realidades. Eu vi agora faz uns 2 meses, um programa de televisão, Domingo Espetacular, que ela está presa, certo? E ela quer casar com um cara de 27 anos, sei lá, que ele vai na mesa dela e ele está se apaixonando. Ela nem lembra que ela fez uma assassina e está condenada, não tem vergonha do erro, e ainda quer casar. E para ficar doente, quer ter prisão domiciliar, para ficar com o seu amado. É verdade. Não se arrependeu dos pecados. Deus ama ela, claro que Deus a ama. Deus quer dar a vida, é claro que Deus quer dar, mas tem que pagar um preço, cumprir a pena, que ela cometeu o crime, e se arrepender e voltar-se para Deus, e começar uma nova etapa com Deus. Senão vai ser condenada. Como eu posso ser condenado também. Não adianta eu pregar esse evangelho, como eu tenho pregado por alguns países. Já são 48 anos que Deus me resgatou. Mas se eu não viver o que eu prego, eu vou para o inferno com conhecimento bíblico e tudo. Eu assumo. Se eu não viver o que eu prego, eu vou para o inferno com conhecimento bíblico e tudo. Porque Deus não tem ocupado por inocentes. Principalmente quem está ouvindo a palavra, está lendo e não leva a sério. Como ela não levou, tem 50 anos de cadeia. Sabe que eu falei que se eu não viver o que eu prego, eu vou ser condenado? Porque é bíblico. Mateus capítulo 7, verso 22. Está percebendo? Mateus 7, 22. Disse Jesus: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Naqueles dias muitos me dirão: Senhor, não teu nome curamos. Curaram? Não precisa nem poder para curar mesmo. Está escrito. Senhor, no teu nome expelimos demônios. Expelimos demônios. Pelo nome do Senhor, os demônios têm que ser expelidos mesmo. Senhor, no teu nome profetizamos. O que tem de profeta hoje no Brasil e no mundo, hein? Qualquer picareta hoje diz que já é profeta. Como aquele Valdemiro lá em São Paulo. O cara está vendendo um grão de feijão por R$1.000 no tempo da pandemia. R$1.000. E o povo compra. Esses são os sinais que o Senhor falou, que surgirão falsos profetas. E o Senhor vai dizer para eles: fizeram tudo isso, curaram, pregaram, fizeram maravilhas. Qual é a resposta do rei? A palavra final é dele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Deus conhece quem é fiel com ele e quem não é. Claro que Deus conhece. Você acha que a gente vai ludibriar a Deus? Nem Satanás, nem o diabo, Lúcifer, enganou a Deus. Ele quis subir a mais altas nuvens e dizia: serei semelhante ao Altíssimo. Mas Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio para a terra. Deus não tem ninguém que vai querer ludibriar. Ainda mais nós. Uma de pregador, uma de missionária ou missionário, e ser um craco lá. Não estou julgando. Eu vi na internet esses dias. Lá em Goiânia, tem um ministério que abalou o Brasil. O ministério é enorme. Acho que é mais do que a Flor de Lis. Chama-se A Casa. A Casa. Entra lá no Google, você vai ver. O líder dessa igreja, pastor, chama-se Davi Passamani. Pode ver. Bonitão, louvor, ele arrebatava a juventude com louvor, ministrando a palavra, tudo dentro do script. Casado, pai de 2 filhos, pastor. Entra lá, foi lá no Google. Escândalo da igreja A Casa, Davi Passamani. Esse Davi Passamani, que é o pastor principal da igreja A Casa, em Goiânia, isso em 2020, nós estamos em 2024, há
Passaram uns 4 anos. Em 2020 ele foi pego em flagrante, seduzindo as irmãs da igreja. Isso foi documentado até na Rede Bandeirantes, na Globo. Até os repórteres foram lá para filmar ou registrar o escândalo. Eu vi polícia, Ministério Público. E foi provado que ele estava seduzindo, que uma das jovens, que era noiva, ela começou a gravar no WhatsApp, porque ele estava falando, o bate-papo com ele. Minha amiga, vem aqui na minha casa, seduzindo a noiva. E ela gravando, com o noivo do lado. Aí na igreja eu sou pastor, mas aqui em casa eu sou um homem normal. Venha falar comigo. E comecei a insinuar para ela, mostrar a roupa dela, tirar a roupa, e ela filmando. Ela levou para o Ministério Público, para a polícia, aí fechou o tempo, a polícia veio, maior escândalo. Podem estar, não estou falando isso de mim, não está nada na mídia. Bom, ele veio depois em público, confessando, chorando. Ai, me perdoe, é que eu estou doente, eu preciso ter uma cura. Deus tem misericórdia de mim. Todo mundo ficou sensibilizado, chorando mesmo. Isso é em 2020. Agora um mês, nem faz um mês, 2 semanas atrás, pegaram ele de novo com a mesma prática. De novo agora. Meu Deus, pode entrar lá. O que esse homem tem na cabeça? Fala que é pastor, líder e não tem temor de Deus, querido. O que é isso? É para cumprir o que Jesus disse. Esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Quando a pessoa está na carne, é um homem, como o pastor já falou, que quer inventar, pregar um evangelho light, né? Coaching, e não quer o evangelho. Aí o diabo vem e faz a festa. Que é o diabo que está deixando a cometer esse crime, como levou a Flor de Lis a matar o marido. Não foi Deus. Deus é amor. Então as pessoas estão processando pelo diabo. Judas Iscariotes não era discípulo de Jesus? Não comia com Jesus, Judas Iscariotes? Era tesoureiro, não era pastor Eduardo. Ele que mexia nas finanças, homem de confiança. Judas Iscariotes. E o incrível, que quando os dois estavam na mesa, Cristo falou assim para ele: um de vós vai me trair nesta noite. E os discípulos, Pedro, João, Tiago, André, começaram a falar um do outro: quem que é esse? Eles nem sabiam, os discípulos sabiam quem era o filho do diabo naquela hora. Traiçoeiro, nem os discípulos sabiam, mas Jesus conhece o coração do homem. E Cristo falou assim para eles: aquele que mete a mão comigo no prato é o que me trai. Judas meteu a mão no prato, comeu o pão, disse que naquela hora o diabo entrou dentro dele. Ele saiu para vender Cristo por 30 moedas. Todo aquele que faz do evangelho marketing comercial é usado pelo diabo. Porque Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Como é que alguém vai fazer do evangelho marketing comercial? Tem que ser de graça. Porque o preço já foi pago na cruz, preço de sangue. Paulo dizia: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. O Senhor derramou aquele sangue para perdoar. E nós fazemos do evangelho uma moeda de troca. Eu falo pela palavra. Deus nesse século, não sei quando, que não pode prever, está fazendo um grande rebuliço na terra, um grande avivamento. Esse avivamento não vai se dar na igreja da Lagoinha, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista. Não vai ser uma denominação. Deus não usou denominação. Deus vai usar um homem. Não se dá um desse evidente, um profeta dele. Deus é chamado na Bíblia de Deus dos profetas. Não é Deus das igrejas, das organizações. Um homem. E esse homem que Deus usar, ele vai ser totalmente dominado pelo Espírito Santo. É Deus que vai usar. Lembra de Davi? O rei Davi era o menor na casa do seu pai. O menor. Jessé era o pai de 7 filhos. Segunda Bíblia. E Deus falou para o profeta Samuel: profeta, hein? Olha bem, vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi um rei na casa dele. Um desses seus filhos vai ser rei. Você sabe dessa passagem? E
Samuel era um grande profeta. Não era qualquer Zé Ruela, não. Profeta de Deus. Chegou na casa de Jessé e começou a olhar os filhos dele. Passando um por um na frente de Samuel. Esbelos, saradões, né? Impressionava pela postura física. E não é que o próprio profeta Samuel dizia: esse deve ser o homem que Deus escolheu. Deus falou para ele: não é esse. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Esse já rejeitei, não é ele. Então, acho que Samuel levou impacto. Ele viu que o homem tinha uma postura, né? Não é esse. Aí passaram todos os filhos do pai, Jessé, e nenhum deles era. Aí Samuel falou: e os teus filhos acabaram? Aí o pai falou: tem mais um lá no meio do campo, tem mais um. E Davi estava lá trabalhando para cuidar das ovelhas do pai. Diz que Davi estava com um leão, né, para defender as ovelhas, um urso, e Deus queria isso. Sozinho, né? Chamaram Davi. Quando Davi se apresentou diante de Samuel, o Espírito Santo falou assim no coração de Samuel: é este o meu ungido. Quando Samuel derramou aquela botija de azeite para ungir Davi, diz que naquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E Davi foi um grande rei, porque Deus era com ele. E a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não segundo a igreja, a religião judaica ou islâmica, sei lá. Era um homem escolhido de acordo com Deus. E quando Deus escolhe e capacita o seu cérebro, sai de pé, o fogo vai descer. Sabe o que o fogo vai descer? Para concluir, eu vou estender muito. No tempo de Israel, havia uma grande dúvida: quem que é Deus verdadeiro aqui na Israel? Os profetas de Baal diziam que eram eles. Eram 450 profetas, é isso? Nós temos o nosso Deus verdadeiro. O Deus de Baal é o nosso Deus. Era um grosso. Mas o profeta Elias, um homem humilde, Deus foi no coração do profeta Elias e falou para aquela multidão, que o povo estava em dúvida: quem que é Deus na nossa nação? Vocês sabem essa passagem? Nem vou falar muito, vocês já sabem. O profeta Elias fez uma proposta para eles: vocês matam uma ovelha e vou matar outra aqui. Vocês colocam o seu sacrifício, as suas ovelhas, aqui nesse monte de pedras ou de lenha. O Deus que respondeu com fogo e consumir esse holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Boa foi essa proposta, hein? Parecia Deus para usar o profeta Elias. Diz que os profetas de Baal, 450, hein? Está vendo quando Deus não usa organização? Era uma organização, 450. Eles oraram de manhã até o meio-dia e não houve nenhum sinal. E segundo a Bíblia, Elias começou a tirar uma onda com eles, zombar deles. Olha, o teu está dormindo, ele foi viajar. Grita mais! Ele estava vivendo até meio-dia e não houve nenhum sinal. Diz que ele se cortava com lanceiras para fazer sacrifício, não houve nenhum sinal. E o profeta Elias foi ousado. Olha, acho que ele está viajando. Zombaram deles. E em seguida, Elias olhou para o céu e disse: Senhor, para que esse povo saiba que tu me enviaste e que eu fiz isso em teu nome, responda-me pelo teu poder. Na hora daquele fogo, diz que evaporou a água, tinha água no meio e consumiu aquele holocausto. Está na tua Bíblia, isso não é conta de fadas, não, é a palavra de Deus. E quando o povo viu aquele fenômeno, diz que o povo caiu de joelho e dizia: só o Senhor é Deus. Deus aparece no nosso século também. Quantos milhões de religiões há nesse planeta? Os muçulmanos dizem que eles são os verdadeiros. Não é isso? Os muçulmanos matam em nome de Allah, como estão atacando lá em Israel. Não é isso? O budista diz que eles são verdadeiros. A igreja lá da Índia, Hare Krishna, diz que eles são os verdadeiros. Toda a facção, o catolicismo diz que a primeira igreja de Inglaterra foi a igreja católica, por exemplo. E evangélicos também. Tem gente que diz que a igreja nossa é melhor. Venha para o templo de Salomão. A mão de Deus está aqui. Não está. Deus está com quem está em conexão com Ele. Disse Jesus: eu e o Pai somos um só. Quem estiver em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada
prazeres. Amém, queridos? Tempo de Salomão, você vai receber a bênção lá, você vai receber maldição. Deus ama eles, mas eles têm que voltar ao primeiro amor. Começar a falar, não vão se condenar. Ou eu vou ser condenado também se não for fiel. Jesus diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, te dar-te a coroa da vida. Fiel até a morte, não é até o fim do mês, não. Até a morte. E Paulo tinha esse propósito de ser fiel até a morte. Paulo chega a dizer: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. A vida que eu vivo agora, na minha carne, vivo lá na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo reconhecia aquele amor de Jesus na vida dele, então ele queria morrer por Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus possa nos abençoar e viver em nós pela fé. Todos nós aqui não somos candidatos a ser usados por Deus. Claro. Deus não faz acepção de pessoa. Pode usar todos nós, mas temos que pagar um preço. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Se quiser. Se não quiser também, ele não vai forçar a barra, não. E para concluir como discípulo, eu não vou estender muito. Quando um se diz cristão, tem a Bíblia e demonstra ser seguidor de Jesus. Mas não é. Sabe por que não é? Eu falava de 70 discípulos de Jesus. 70. Não eram os 12, os 70 que andavam com Cristo todos os dias, viam os milagres de Jesus. Eles viram Lázaro ser ressuscitado. Estavam com Jesus. Eles viram o que eles faziam. Mas para concluir, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo 6. E o verso 60. João 6 e 60, vamos ler aqui atentamente o que disse a palavra de Deus. João capítulo 6, verso 60. Diz a palavra. Glória a Deus. Todos acharam? Sim? Está escrito: muitos, olha bem, só que está falando muitos, não eram poucos não. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é ouvir esse discurso, quem o pode ouvir? E Jesus lhe dá uma mensagem de alto nível, e eles já entenderam. Ele falou: sabe que era duro ouvir a palavra de Deus, duro ouvir esse discurso. Vai ficar na Bíblia. Sabendo por Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, há muita gente murmurando das coisas de Deus, como o irmão que deu o testemunho aqui. A Remar recolhe as pessoas, dá assistência através de Jesus, claro. E tem gente que é ingrato, sai até para não matar a Remar depois que ele encheu a barriga, bem estabilizado, ele sai uma maldição da Remar. Não quer seguir, né? Tá bom. Sabendo que Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam, se os discípulos que eles murmuravam, imagine hoje. Imagine hoje. Né? Discípulo dele, não era qualquer Zé Mané, não, era discípulo de Jesus. Está aqui na Bíblia. Vou até recapitular no verso 61. Sabendo por Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem de onde ele veio primeiro? Nas nuvens, né? É o Espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de entregar e trair, né? Por isso Jesus disse: ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. Está na palavra. E desde então, o verso 76 é mais contundente agora. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás
Aí, ó. Muitos seus discípulos tornaram para trás. E já não andavam mais com ele. Há muita gente que não anda com Jesus. Só está na igreja, só está na religião, mas não anda com Jesus. E Jesus sabe quem anda com ele. Voltaram para trás, porque não suportavam. Tudo é ouvir esse discurso. Se alguém pudesse explicar, verificar o som. Agora, pensa bem para concluir. Os 70 discípulos, homens de confiança, não suportavam mais ouvir Jesus e voltaram para trás. Eu pergunto para você, aqui está escrito que Jesus se mandou dos filhos voltar, chamou eles de volta? Não. Deixou-os, cada um na sua. Vive a vida. Mas o mais profundo aqui é quando Cristo chama ele, os 12. No verso 67. Disse Jesus aos 12, a mais alta patente do cristianismo é dos 12. Pedro, João, Tiago, André, Natanael, sobre os 12. E Jesus disse a eles: quereis vós também retirar-vos? Responderam-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Se alguém se sentir bem com a presença de Deus, quer se retirar? Se ele fosse para os 12, que era mais alto que patente do cristianismo, mas não sabia esse miserável do Souza. Se o dia falar, senhora, é muito maçante de servir. Estou sendo injuriado aí fora, estão me batendo, estão me chamando de doido. Eu não vou parar com isso aqui. O senhor vai dizer para mim: Souza, você está achando que é maçante me seguir? Sai fora, retira-te! Mas eu vou cair de joelho, chorando, e dizer: Senhor, por favor, eu quero permanecer com o Senhor. Aleluia. Que Jesus diz assim: olha o que ele falou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não aceito essa ideologia de certos crentes. Eu já sou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem falou isso para você e para mim? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Aquele que perseverar até o fim será, na condicional, será salvo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força. Como dizia Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Ele vai nos fortalecer se você levar a sério as palavras. Não tenha medo de Deus. Receba de servir. Faça com alegria, como dizia Paulo. O reino do céu não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Amém, querido? Que Deus nos abençoe. Pastor Eduardo, a paz do Senhor.